Olá, paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje? Hoje, nosso devocional é com Salmo 73. Nós vamos dar continuidade ao nosso propósito de devocional com Salmos. Então, pegue sua Bíblia, seu papel e caneta. Vamos orar antes de iniciar o devocional. Depois nós vamos orar também no final. Então, fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Amém? Então, Salmos 73. Vamos ler e meditar juntos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado porque mais um dia tua misericórdia se renova sobre nós. Pai, fala conosco através da tua palavra. Nos ajude a dar entendimento, a ter entendimento, discernimento, ao conhecimento e em aplicação da tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nos ajude, Pai, nos dando sabedoria. Nos ajude, Senhor, no nosso dia. Que essas palavras sejam reveladas para nós e nós consigamos aplicar na nossa vida. Obrigado pelo pão diário, obrigado pela vida, pela renovação de mais um dia que o Senhor nos deu, que nós possamos desfrutar do amor do Senhor no dia de hoje. Que a bondade do Senhor possa nos perseguir diariamente e que nós possamos enxergar os pequenos milagres do Senhor que o Senhor nos proporciona todos os dias. Abençoa cada pessoa que está junto comigo nesse devocional. Abençoa também cada um dos meus seguidores. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 73 fala da prosperidade e o fim dos ímpios. É um salmo da família de Asaf. Começa assim: com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Presta atenção aqui nessa parte. Por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises, sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças, como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam, e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância, exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem palavras de suas bocas. Pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso, seu povo se volta para eles. Se delicia sorvendo as suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros e acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência? Para que me tormento o dia e sou repreendido toda manhã? Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem dos teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Então aqui a família de Asaf estava expressando um sentimento do coração de inveja dos ímpios. Por quê? Porque os ímpios acumulam riquezas, os ímpios não ficam doentes, os ímpios viajam, os ímpios fazem tantas coisas e hoje a gente pode ver tão nitidamente isso através da ascensão das redes que a gente vê mesmo. Pessoas que não temem a Deus, pessoas que não têm Deus como Senhor, prosperando, crescendo, adquirindo riqueza. E aqui a família de Asaf está expressando isso, que ela sentiu inveja do que estava acontecendo com os ímpios. Então ela colocou no coração: meu Deus, não acontece nada de ruim com os ímpios. Deve ser muito bom, né? Começou a ter inveja, a querer viver aquela vida, a querer ter aquilo que os ímpios têm. Então lá no verso 17 falam, porém, até que eu entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. E agora a gente vai ver qual que é o destino dos ímpios. O que é ímpio? O que a Bíblia descreve como ímpio?
Uma pessoa que não busca o Senhor, uma pessoa que não quer saber a opinião de Deus, que quer fazer valer o seu estilo de vida. Então ela vive como se Deus não existisse. Esse é o ímpio. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como o breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado no meu íntimo, curtia a inveja, então ele estava com inveja, era um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Então vamos parar um pouco aqui. Então, como que a inveja saiu do coração de Asaf, daqui um salmo da família de Asaf? Quando ele entrou na casa do Senhor, quando ele foi sincero com o Senhor, com seus sentimentos, então ele entendeu que aquele sentimento, aquilo que ele estava sentindo era inveja, então ele se compreendia, entendia suas emoções e entregou essa emoção ao Senhor. E o Senhor respondeu, ele tirou ele daquele caminho. Então nós podemos ser levados pelas coisas, pelas circunstâncias, por aquilo que nós estamos vendo todos os dias, enxergando, né? Aquela visão, aquele pensamento, pode ser errado. Mas o que nós devemos entregar? O nosso coração ao Senhor, as nossas motivações ao Senhor. Ir à presença de Deus, porque aqui, olha, contudo, sempre estou diante de ti. Então é na presença de Deus também, muitas das vezes, que nós reconhecemos sentimentos que são errados, atitudes que são erradas. Quando nós nos apresentamos ao Senhor, quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós tiramos tempo para estar com Deus, Ele mesmo nos convence de atitudes que estão erradas. Porque às vezes a gente chega cheio de razão diante da presença de Deus. E é lá que o Senhor fala conosco. É lá que nós temos o entendimento que estamos errados. Eu lembro de uma vez, logo no início do meu casamento, em que eu tinha uma lista de reclamações em relação ao comportamento do meu esposo. E aí eu fui diante de Deus, fui orar. E o Senhor falou claramente para mim, eu quero mudar você. Eu falei assim, Deus, mas é Ele que precisa de mudança, mas é isso, mas é aquilo, cheio de argumento. Senhor, é você que está me ouvindo? Eu quero mudar você. E aí eu falei, então, Senhor, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação. Foi onde eu fui buscando mais ao Senhor, mais profundidade, e através da minha mudança as coisas foram mudando. Então, assim, às vezes a gente quer muito que o outro mude. Principalmente em relação conjugal, a gente quer muito, nosso fulano podia fazer isso assim diferente, meu esposo podia ser assim, podia... Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, Deus vai nos mostrando coisas que nós precisamos melhorar. É por isso que não faz sentido a gente querer ficar sabendo o que está acontecendo na vida do outro, porque tem tanta coisa para melhorar na nossa vida, tem tanta coisa para ser mudada na nossa vida, que pode ser melhor, que se eu ficar perdendo tempo olhando a vida do outro, vai criar esse sentimento de inveja, porque Asaf foi sincero aqui, ele falou assim, eu curti isso no meu coração, eu vi a prosperidade dos ímpios, eu vi que a doença não atinge os ímpios, e eu fiquei com inveja daquilo. Aí ele vai à presença de Deus, e Deus, o próprio Deus, convence ele desse pecado, da inveja, e ele se arrepende dessa atitude, porque ele fala que a minha atitude para contigo era semelhante a um animal irracional. Então ele reconheceu que ele estava errado, ele deixou nas mãos do Senhor, e aí ele vai e se declara ao Senhor, a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo do que estar junto de ti. Embora, olha aqui, ele reconhece, embora minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração, minha herança para sempre. Paulo falou isso, que embora o nosso corpo seja corruptível, o nosso espírito ele vai se renovando a cada dia. Então, é o Espírito Santo de Deus que ele se renova, e ele renova as nossas motivações, ele nos dá um novo sentido, ele abre caminho para a direção de Deus. O Espírito Santo faz isso, ele muda a nossa mentalidade. Mas como que muda a mentalidade? Eu falei disso também na minha outra rede social, sobre a mudança de mente. Todo ano, eu peço ao Senhor uma palavra. Senhor, me dá uma palavra para esse ano.
E ano passado, o Senhor me deu essa palavra de mudança de mente. Não deixeis-se dominar, né, pelas coisas desse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a gente só conhece isso na presença de Deus. Então com leitura bíblica, com oração, com jejuns, através da presença de Deus que nós vamos renovando a nossa mente, nós vamos entendendo a vontade de Deus e vamos sendo transformados à imagem e semelhança do Senhor. Então eu preciso estar com Deus. Dificilmente eu vou mudar a minha atitude ou mudar um pensamento ou um sentimento errado sem andar com o Senhor. A psicologia fala, né? Os coaches também falam que nós somos resultado das pessoas que nós andamos. E isso a Bíblia também fala, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, com quem eu estou andando, com quem eu estou conversando, quem eu estou ouvindo, para quem eu dou voz dentro de mim. Então, se eu estou lendo a palavra todos os dias, se eu estou meditando a palavra, se eu estou dando crédito à palavra, acreditando naquilo que a Bíblia diz, isso vai transformar a minha mentalidade. Transformou a mentalidade, também muda a atitude. Então, o que nós precisamos? Andar com o Senhor. A maior forma de transformação interior de vida é andar com o Senhor. É o maior benefício que a gente tem, a maior transformação. É quando Deus nos muda por dentro. Não é quando a situação muda por fora. Eu sei que muitos comemoram isso e atribuem a Deus, a uma bênção de Deus, a mudança financeira, a mudança externa. Mas o interesse de Deus, primeiramente, é mudar o nosso interior. É a situação da nossa alma, do nosso interior, das nossas motivações. Porque por fora, muitos podem maquiar. Mas por dentro não. O Senhor conhece exatamente o estado do nosso coração, a condição do nosso coração. Por isso que Ele pede tanto: filho, dá-me seu coração. Me dá as suas motivações, que as suas atitudes vão mudar. Então talvez você está vivendo ciclos e ciclos repetitivos, coisas de familiares, e Deus está nos chamando para andar um novo caminho do Senhor, fazer a diferença da nossa família, trazer uma quebra de altares antigos para que levante o altar do Senhor, quebrar maldições que são hereditárias, que sejam desfeitas através da nossa atitude. E sabe o que Deus faz? Através da presença dEle. É quando nós nos dedicamos a andar na presença dEle e obedecer o que a palavra dEle diz. É aí que há a mudança, é quando nós obedecemos. Fala aqui: eis que perecerão os que diante de ti se afastam. Tu extermina todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposita a minha plena confiança para proclamar todas as suas obras. Não existe lugar melhor que na presença de Deus. Não existe condição financeira que substitua a presença de Deus. Andar com Deus, estar com o Senhor. É uma paz que excede o entendimento humano. Não é a paz que o mundo dá. Porque nós, seres humanos, estamos em busca de paz, de felicidade, de tranquilidade, de segurança. E todas essas coisas nós encontramos na presença de Deus. Todas essas coisas estão na sabedoria, no Espírito de Deus agindo em nós. Então Deus, guarde isso no seu coração. Deus tem mais interesse em mudar o nosso interior do que a nossa condição exterior. Ainda que Ele faça isso, porque Ele faz. Ele é Deus fiel, misericordioso, e alguns Ele escolheu para assim viver uma transformação, para assim ser mudado todo o exterior. Mas o interesse do Senhor é o interior. E é na presença de Deus que nós reconhecemos que estamos errados, que se estamos sentindo inveja, se estamos com sentimentos que são nocivos, que nos afastam do Senhor. Então a inveja ela é muito perigosa. Ela nos deixa com ressentimento do Senhor, muitas das vezes. E a gente projeta inveja no outro, mas na verdade o sentimento é: por que o outro tem e eu não tenho? E muitas das vezes a gente transfere para Deus: por que Deus permite o outro ter e Ele não me dá? Então a inveja ela sempre nos afasta da presença do Senhor, da essência do Senhor. E o que Deus quer? Deus quer a gente. Deus quer a gente próximo dele. Deus quer estar conosco. Esse foi o sacrifício dele, para que a gente esteja com ele. Porque a nossa
A nossa punição, pode dizer, a consequência do pecado é o afastamento do Senhor, é viver longe do Senhor. Mas Ele sacrificou seu Filho para que a gente andasse com Ele. E Ele nos deu o Espírito Santo para que a gente não ficasse órfãos, nem sozinhos. Então a ação do Espírito Santo é dentro, é no coração, é na essência, é nos sentimentos. Deus também nos ajuda com nossos sentimentos. Deus também nos ajuda a identificar sentimentos, atitudes que são nocivas, que nos afastam do Senhor, que nos desanimam de estar com Deus. Então, na presença de Deus, nós conseguimos identificar, como fala aqui nesse salmo, porque eu entrei na casa de Deus. Então, eu li a palavra de Deus, eu fui para a oração, eu fui buscar o Senhor. E aí, Ele me deu a compreensão, até que compreendi o destino dos ímpios. Então eu entendi o destino dos ímpios. Então eu entendi que aquilo que eu estava sentindo era ruim, era mal. E o Senhor me ajudou a me livrar desse sentimento. Eu não sei se você já sentiu, eu já senti inveja. E uma das coisas que o Senhor falou para mim, para de ficar vendo. Se você está sentindo inveja, desejando o mal, ficando triste porque alguém está prosperando, sai das redes sociais. Para de procurar saber da vida dessa pessoa. Foi o que eu tive que fazer. Até eu conseguir tirar isso do meu coração. Então são sentimentos que podem vir. Nós somos carne. Nós somos carne, estamos sujeitos a isso. Mas a gente não pode aceitar viver uma vida assim. Então eu me arrependi de ter sentido. E aí eu parei de ver. Porque tem coisas como José que não adianta você falar assim, você precisa enfrentar. Não, tem coisas que você tem que fugir. José foi um que fugiu da mulher de Potifar. Ele não enfrentou ela, ele fugiu. Então tem pecados que se a gente sabe que não tem força para enfrentar, a gente precisa fugir. Principalmente esse pecado que é o pecado sexual, que muitos caem e se afastam do Senhor. Foge da aparência do mal. Saia desse lugar. Amém? Então vamos orar? Pai, obrigado por esse discernimento, por esse entendimento. Senhor, se há sentimentos nocivos no nosso coração, sentimento de inveja, de facção, de briga, de contenda, de discussão, tira do nosso coração, Pai. Nos ajude a andar no caminho do Senhor, no caminho da luz. Que haja luz no nosso interior e aquilo que tiver sujo, que nós possamos varrer das nossas vidas. Que seja retirado do nosso coração tudo que não pertence a Ti, tudo que nos afasta do Senhor. Pois a Bíblia nos garante que os puros verão ao Senhor. Nós queremos ser puros de coração. Nós queremos ser livres da maldade, daquele mal que tenta sujar o nosso coração. Nós queremos ser libertos, Senhor. Nos dá olhos bons, porque a Tua palavra fala que quem tem olhos bons verá a luz. Nós queremos ver a luz do Senhor, ver a presença do Senhor, enxergar a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada pessoa que está junto comigo nesse devocional, cada um dos meus seguidores. E eu também peço que, se esses vídeos têm te ajudado, Deus tem falado com você, deixe seu like, compartilha, curta, deixe seu comentário, que mais pessoas são alcançadas através da palavra. Amém? Deus te abençoe.